Olá, eu sou a doutora Raquel Batista e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre hérnia de disco. Vocês sabiam que 6 milhões de brasileiros sofrem com problemas de dores na coluna com hérnia de disco, que é a segunda causa de maior afastamento do trabalho no nosso país? E o que é a hérnia de disco? Que 95% dessas dores não precisam de cirurgia. Mas o que é? Como ela ocorre? Aqui nós temos a coluna vertebral. Entre uma vértebra e outra, esse pontinho branco que vocês estão vendo é o disco. Ele serve para amortecer, porque senão quando a gente andar, quando a gente pular, quando a gente fizer abaixar, levantar, fazer movimentos de vida diária, levantar da cama, pentear cabelo, escovar os dentes, movimentos do trabalho, eu iria encostar osso no osso, tá? Nesse disco aqui, a gente tem um núcleo pulposo. Em volta ele é um anel fibroso. No meio eu tenho um núcleo pulposo. É como se fosse uma gelatina que serve para fazer esse amortecimento. É como se fosse uma esponja, uma buchinha, onde ele molha e volta, molha e volta. Com o tempo de nossa vida, isso vai se desgastando. A gente senta errado, a gente pega peso, a gente faz exercícios de forma incorreta. Muitos fatores contribuem para que a gente leve ao desgaste dessa hérnia de disco. A gente tem uma grande incidência em região lombar, ali próximo, acima um pouquinho do bumbum, principalmente profissionais que trabalham muito sentado, porque essa coluna tende a descer, fazendo a maior compressão nesse disco. E o que acontece? Esse disco, ele sai um pouco para fora, com o tempo de desgaste. Esse núcleo pulposo, ele também vem para fora, quando ele tem uma ruptura, tá? E esse disco sai para fora. A gente tem a presença de uma hérnia de disco. Aqui, passa inervações. Eu tenho nervos, eu tenho músculo. Quando ele sai para fora, ele começa a esbarrar na terminação nervosa. E dependendo de quanto por cento esse núcleo pulposo foi rompido, mais intensa vai ser a minha dor, mais para fora vai estar esse disco. E aí ele começa a esbarrar, e essa dor começa a irradiar até a ponta do pé. E é uma dor, de fato, só quem sentiu, insuportável. Doutora, por que às vezes eu vou abaixar uma caneta e eu travo? Porque esse disco já estava fora. E aí esse movimento às vezes foi suficiente para acabar de empurrar. E aí a musculatura é como se ela inchasse para fazer uma proteção, a gente tem uma hipertonia, para você não mexer, para você ficar paradinha, avisar ali, né, o seu sistema nervoso que aqui não tá bacana, a gente tem que tratar porque eu tô fora do lugar. Porque que passa a terminação nervosa, a gente tem a medula, é uma área muito importante do nosso corpo. E precisa ser tratado. Se eu comecei a sentir uma dor, se eu fui no médico, no ortopedista, ele já identificou, é necessário a gente tratar. Muitas das vezes, o próprio fortalecimento, o alongamento, a medicação vai tratar. E em outras vezes, ela não consegue tratar sozinha, porque a dor, ela começa a ser muito intensa. Então, o que acontece com a ozonioterapia? Quando a gente usa a ozonioterapia para essa forma de tratamento, eu tenho aqui o meu disco fora do lugar, nesse pontinho mais vermelho aqui. Ele saiu, tá? O que é a ozonioterapia? Eu tenho um gás de O2, tá? Medicinal, e tenho um aparelho que vai sofrer uma descarga elétrica, ele sai como O3. Quando eu aplico numa forma subcutânea, em pontos de gatilho, com o miligrama correto, com a micrograma correto para cada paciente, tá? Cada caso é e cada dose usada é diferenciada para cada paciente. Quando eu aplico ali, o ozônio tem a capacidade de penetrar. Em 7 segundos, ele consegue abaixar as enzimas como a CK, que são enzimas oxidantes que estão gerando dor naquele local. E ela levanta uma enzima que chama NRF2, que vai chamar vitamina E, vitamina C, para formar colágeno, elastina, fibroblasto. A gente tem uma reação oxidativa equilibrada, sem gerar radicais livres. Como a gente tem essa reação, a gente consegue abaixar também a NF-CK, diminuindo a dor do paciente, dando um alívio. Com as
nas aplicações, o O2 tem a capacidade, por ele ter essa ação também oxidante e também estimular os antioxidantes, quando ele vai penetrando no disco, ele consegue ir hidratando e encolhendo esse disco. Ele não volta totalmente para o lugar, mas ele vai deixar de parar de esbarrar na terminação nervosa, dando um alívio para o paciente. Claro que os tratamentos convencionais, como os alongamentos, as fisioterapias, os fortalecimentos, devem ser realizados às vezes após o protocolo de ozonoterapia, às vezes juntos, depende do estado clínico do paciente. É sempre uma junção complementar, mas a gente tem resultados excelentes. Eu tenho casos aqui no consultório que o paciente na primeira sessão imediatamente sente o alívio de dor. A gente tem vídeos postando os relatos do próprio paciente. Não é milagre, é uma ação biológica, uma reação biológica que acontece com a aplicação do oxigênio no local. Há literaturas que já dizem que na Alemanha eles levam direto para o centro cirúrgico e aplicam o O2 direto no disco, tá? Tendo o encolhimento total desse disco. Mas eu li algumas coisas, nada tão comprovado, é só um comentário. Mas a ação dele na hérnia de disco para alívio de dor é essa. A gente injeta de uma forma subcutânea, ele vai diminuir quem tá causando dor, vai aumentar quem precisa ser aumentado para ter uma regeneração tecidual, tá? E aí, com o tempo de aplicação, ele consegue ir hidratando esse disco vai encolher, vai parar de esparrar na terminação nervosa, você vai seguir todo o protocolo, fazendo alongamento, fazendo fortalecimento. Por quê? Porque os músculos protegem, tanto das paravertebrais quanto do abdômen. Então, é necessário que depois você cuide dessa parte muscular para poder segurar a sua coluna vertebral. E a gente consegue aí postergar ou não vir a ter que fazer uma cirurgia, né, de hérnia de disco. Obrigada quem está aqui comigo ao vivo, espero que tenha sido bem produtivo. Pode deixar pergunta no message que a gente fica à disposição para poder responder. E em breve mais lives sobre ação da ozonoterapia e em todas as outras patologias.